íntegros, e a qual nós devemos sempre, em todos os momentos, analisarmos os dados e não sermos assim céticos, mas sermos observador, analista, perseverante, procurar entender se é verdade, se aquilo foi narrativas, se aquilo foi estratégia para trazer às pessoas um conhecimento, ou trazer às pessoas uma forma de entender, de compreender, de crer. Então torna-se um ponto específico aqui. É comum a falácia dentro das igrejas, pastores, ao longo dos anos vai dizendo que a igreja está sendo perseguida, querem destruir a Bíblia, e aquela falácia que realmente nós sabemos que são falácias. Que as pessoas, na realidade, elas dizem o que querem, pensam o que querem, acreditam no que querem. Mas o fato é que o que está escrito nos livros nós devemos ponderar, analisar, ver o que é verdade e o que é emoções, o que são tradições, o que realmente é verdade e o que realmente querem que acreditemos. Por isso que o fato aqui que nós vamos analisarmos é um ponto em que o que foi verdade, o que é verdade, o que são as contradições, o que são realmente pontos analíticos para nós crermos ou descrermos. Então esse é o ponto que eu trago aqui sobre Judas Iscariote. Não estou aqui tentando ir contra a escritura, nem contra a fé de alguém. Você tem a fé em Deus e sua fé deve ser compacta. Não são empecilhos ou algum ponto estratégico ou que alguém lhe venha convencer, mudar a sua religião, mudar a sua maneira de pensar, mudar o seu ser íntegro. Não, de maneira nenhuma. Um dos fatos é que cada um de nós acreditamos naquilo que nós queremos. Acreditamos naquilo que realmente nos beneficia, nos traz um pouco de alento. Mas o que eu quero me referir é que 80% das religiões se trata das emoções. E as emoções é comum à humanidade. Porque existe tantas verdades dentro de uma verdade, a qual a verdade nós não sabemos realmente onde está. Então, o ponto estratégico para nós analisarmos a nós mesmos, a nossa família, o nosso ambiente que vivemos, que convivemos, analisarmos as religiões, não é porque alguém disse a você, alguém traz a você que você deve acreditar. Se nós observarmos os pontos estratégicos das religiões, existem muitos pontos que podem ser analisados de formas diferentes, de formas que nós podemos entendermos o que é realidade, onde está a real verdade. Então eu vou entrar no ponto aqui para não estender o vídeo, que eu quero ser o mais sintético, o mais sintético, melhor falando, dentro do tema, o que diz que no livro de Judas Iscariote, diz a seguinte expressão: sacrificarás o homem que me revestiu. Eu quero deixar com detalhes aqui, lendo com detalhes, para que eu não fale, por mim a pessoa dizer, inventou. Não. Tu vais me ultrapassar todos. Tu vais passar à frente de todos e irás diante de mim. Ele diz assim: tu sacrificarás o homem que me revestiu. Tema. Importante pensarmos e analisarmos. O que significa o homem que me revestiu? Você pode parar nesse tema aqui, se essa expressão aqui, primeiro, revestiu, quer dizer realmente o que ele quis dizer. Se realmente é esta palavra ou uma outra palavra. Esse revestiu pode ser uma pessoa que está à frente dele, sempre o protegendo, sempre à direita dele, uma pessoa que sempre o substitui nos diálogos, que sempre está, é o segundo dele, ou seja, o vice dele, a pessoa que responde após ele, responde por ele. Então, esse tema devemos analisar com clareza. Ele diz que tu vais ultrapassar a todos, tu irás à frente de todos e sacrificarás
a pessoa que me substituirá. Quer dizer que alguém vai tomar o lugar dele. Alguém vai ser denunciado no lugar dele. E essa é a forma de nós analisarmos o que quer dizer com isto? Que ele foi mandado fazer um ato para que fosse substituído aquele ato. O que deixa um ponto aqui, o que eu quero trazer aqui é que após isso ele aparece no túmulo e aparece vivo e conversa com todos. Bom, o segmento dessas passagens segue-se várias narrativas, mas eu coloco aqui o ponto em que se refere à ressurreição. Diz que ele apareceu no templo e a pessoa lá não o tinha reconhecido. Então, nesse período, ele pode ter, no período que ele colocou, pode ter acontecido o seguinte: a pessoa foi presa no lugar dele, porque era de noite quando foi preso, e depois a pessoa nunca falou nada, ficou lá calada, achando que não teria a crucifixão, seria depois solto, e aí está tudo bem. Mas o que aconteceu foi que a ira dos judeus e dos sacerdotes, a ira dos romanos estavam ao limite, que nem pensaram duas vezes, sacrifício total. Segundo o texto, segundo a narrativa do próprio livro de Judas, diz que ninguém o conhecia, que ele foi lá para identificar aquele que era o Cristo. Identificou alguém que poderia não ter sido o próprio Cristo. São narrativas. E aí é o ponto, se o livro diz isto, eu chego ao ponto que o documento nos traz uma abordagem em que é necessário pensar. Não estou aqui dizendo que você deve abandonar a sua fé, que você não deve crer no Cristo, que você não deve... Eu digo o seguinte: Deus não é homem. Isso é a minha fé. Deus não é homem e nem tem morada terrestre. Porque a terra é um sacrifício de sangue todo. Se aqui fosse o local, a morada de Deus, não haveria tanto sacrifício, tantas mortes. Deus que eu me refiro, não refiro ao Deus que as pessoas interpretam. Eu estou me referindo à consciência que emana sobre todo o universo, que o universo é infinito. Então não podemos analisar que o planeta Terra, Deus está dentro do planeta Terra, o planeta Terra foi feito para Deus. Não podemos pensar desta forma. Porque nós vemos aqui, na Terra até hoje, nós estamos sujeitos, todos estamos sujeitos a um dia sermos extintos. Pode cair um meteoro sobre a Terra e já era. Então, como pode também explodir um vulcão, um supervulcão, e toda a humanidade desaparecer. Então, há muitas teorias em que nós devemos analisarmos onde está a verdade. Porque, segundo Pedro, ele se espatifou de cima do monte embaixo. Segundo um outro que fala na narrativa, ele se enforcou. Qual das duas, as duas teses é a correta? Todo mundo aceita, Judas se enforcou. Jesus era inocente. Mas Jesus também disse que entre vós, dentro ali, entre os apóstolos, Jesus o próprio expressou, entre vós aqui, na hora ele citou, é um demônio, é Satanás, ou seja, é Satã, é o inimigo, é o traidor. Então, a expressão pode ter vários sentidos, várias expressões, mas o sentido é: entre vós há aquele que me trairá, segundo o que está no texto. Então, se Judas era o demônio, eu pergunto a você, o que nós somos? Se naquele momento existia, estava ali, a expressão que é dita nas próprias palavras do que está no livro, então o que nós podemos acreditar é que onde está Deus? Se Jesus era Deus, Judas é o demônio, a minha pergunta é: quem era realmente íntegro nas suas convicções? Judas? Se ele é a encarnação do diabo?
Aí, como é que fica essa expressão? Como fica essa narrativa? O que nós podemos termos a compreensão é que o homem, nós como seres humanos, temos dentro de nós os desejos bons e desejos prejudiciais. Ou seja, os desejos que nos prejudicam e os desejos que nos auxiliam. A concepção que nós temos de sabermos definir o que é benéfico e o que é mal para nós. O que vai nos prejudicar a nossa existência, o que vai prejudicar, o que vai auxiliar na nossa existência. Então, quando nós proporcionamos a um dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos ou inimigos, uma situação de calamidade, de destruição, de perversidade, de trazer a ele uma situação prejudicial àquela pessoa, nós estamos sendo um cidadão mau, estamos sendo um cidadão perverso, ainda que dentro de nós estamos fazendo algo de bom. Você pode sentir bem com essa situação, mas porque você se sentir bem não quer dizer que a situação é boa, porque você pode se sentir bem com a satisfação da morte de alguém. No entanto, você pode se sentir mal quando alguém morre ou quando alguém se afasta que você ama ou que você tem muito prazer ou que você deseja que a pessoa não se afaste e você não tem controle sobre esta pessoa. Então a pessoa se afasta. Aí é uma situação em que você não tem controle, mas você não se sente bem. Mas aquela pessoa que se afastou vai ser para ela uma condição muito melhor, porque ela pode arrumar um melhor emprego, pode ter uma melhor situação, pode ter uma melhor condições de vida. Há várias razões para um afastamento. Então você deve pensar o que é a verdade, onde está a verdade.